Só quem morre com o estado de graça pode ir para o céu. Mas o que é o estado de graça? É o que nós explicaremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. É claro que o nosso anjo da guarda, o que ele mais quer é que nós vamos para o céu. E ali estaremos com ele. E ele já não será mais o nosso anjo da guarda, mas será o nosso amigo, porque lá não precisará nos guardar e fará ainda muito mais por nós, porque nós já estaremos fixos na glória, na felicidade perfeitíssima do céu. Agora, para ir para o céu, é preciso morrer em estado de graça, ou seja, quando acontece a morte. Se nós não estivermos em estado de graça, nós não vamos para o céu. Muito pelo contrário. Agora, o que é o estado de graça? Alguns comentários as pessoas querem saber, eu tenho mencionado essa expressão muito, e as pessoas querem saber o que é o estado de graça. Bom, então nós precisamos distinguir. Então, o que é graça? Precisamos definir o que é graça e o que é o estado de graça. Qual a diferença entre isso e simplesmente a palavra graça? É o que eu vou resumir agora. Bom, graça. O que é a graça? Na linguagem católica, o que é a graça? A graça, para início de conversa, ela é um dom criado por Deus, um presente, né? Dom é aquilo que é dado. Então, a graça é um dom de Deus, criado por Deus, certo? O que ele faz? O que esse dom faz? Ele me faz participar da vida incriada de Deus. Então veja só, a graça é um dom criado por Deus para me fazer participar da vida dele. Como assim? Eu me torno Deus? Não. Eu continuo sendo eu mesmo. Mas eu tenho dentro de mim uma ação de Deus, a própria vida de Deus que age em mim. Veja que coisa incrível. Eu creio que já dei esse exemplo aqui, mas se eu pego um lustre, como esse aqui, certo? Pego um abajur. Esse abajur, essa lâmpada, ela foi criada pelo homem para quê? Para iluminar. Então eu ponho uma lâmpada aqui, certo? E ligo aonde? Na eletricidade. Agora, toda lâmpada ela é feita para receber a energia elétrica para poder iluminar. Se eu tiro essa lâmpada da tomada, ou se eu a desligo, o que eu faço? Eu corto a união que ela tem com a fonte de energia. Aí que vai ser, não sei, imagino a hidrelétrica de Itaipu, digamos, certo? Uma grande hidrelétrica, que é a fonte da energia. Só que para essa lâmpada, para esse abajur participar da energia de Itaipu, ou de qualquer hidrelétrica, eu preciso de alguma coisa. Eu preciso do fio elétrico, eu preciso criar as condições para que essa lâmpada, que foi feita para receber energia, receba a energia efetivamente. E isso o que é? Vai ser o cabo elétrico e as coisas que estão dentro que vão permitir a energia de ligar a lâmpada. Então, assim também o homem é como um abajur. Ele foi criado por Deus para ser feliz com ele no céu. Todo homem, assim como o abajur é feito para receber energia e iluminar, todo homem ele é criado, a alma humana, junto com o corpo, é criado para participar da felicidade, da alegria de Deus, de maneira que Deus haja nele, através dele, assim como a energia age pela lâmpada, pelo cabo elétrico, por todas as características do abajur, da lâmpada. Do lampadário que seja. Então, o homem só consegue cumprir a sua finalidade se ele está ligado a Deus Nosso Senhor. A vida de Deus precisa agir em mim, precisa atuar em mim. E o que faz essa ligação entre o homem e Deus é esse dom chamado graça. Assim como o que faz a ligação entre a hidrelétrica e o abajur é o fio elétrico e aquilo que permite ele ser ligado na eletricidade central.
Então, toda essa distribuição, os cabos e tudo mais, fazem o que faz para nós o papel da graça de Deus. Então, a graça é criada por Deus, é um dom que ele criou, assim como o homem coloca o fio elétrico para que a lâmpada seja colocada na tomada, tenha ligação com a energia, com toda a distribuição de energia. Assim também Deus deu um dom, e esse dom chama-se graça, que é o que faz o que o fio elétrico faz com relação a esse abajur aqui. Porque o abajur pode ser muito bonito, feito de bronze que seja, mas se ele não é ligado na energia, ele não cumpre a sua finalidade, que é iluminar através de uma lâmpada. Então, assim também o homem, quando ele não tem a graça de Deus, ele tem todas as características de um homem, continua sendo homem, mas ele não cumpre a sua finalidade. E ele não se prepara para estar continuamente, eternamente ligado a Deus no céu, por toda a eternidade. Quando São Paulo, o apóstolo, diz que nós somos templo do Espírito Santo, é que nós somos o vasilhame, digamos, o arcabouço no qual Deus quer operar. Qual que é a diferença de um homem que tem dentro de si a graça e um outro que não tem? É uma diferença análoga a que o abajur, que não está ligado na eletricidade, comparado com o abajur que está ligado na eletricidade. A gente vê os elétrons, a energia passando, a gente não vê a energia passando, a gente vê os efeitos da energia. Assim também a gente pode não ver Deus agindo num homem, a gente vê pelos efeitos. Se ele tem efeitos de vida eterna, ou seja, se Deus está agindo nele, pelos efeitos a gente pode saber, a gente pode conhecer com mais clareza ou menos clareza, mas a pessoa pode saber que então Deus está agindo nele. Como é que a pessoa sabe? Se a pessoa está em estado de graça. Uma pessoa que se casa, por exemplo, ela coloca lá estado civil, casado. Ou seja, ela não é casada só na hora do sacramento, ela não é casada só na hora em que ela está ali na igreja durante a cerimônia. Não, ela é casada, ela é um estado de vida, é um estado contínuo de vida. Ela é casada e pronto. Então, assim também, a pessoa que está em estado de graça é a pessoa que não pecou mortalmente. A pessoa que não pecou mortalmente, ou seja, foi batizada. Pelo batismo nós recebemos a graça de Deus. Por isso a importância do batismo desde criança. Desde criancinha, porque ali Deus começa a operar na alma. A pessoa recebe a graça de Deus, a possibilidade de que Deus haja dentro dela. Quer dizer que um Deus não age numa pessoa que não está em estado de graça? Eu digo, dessa maneira não. Dessa maneira não, a pessoa não é templo do Espírito Santo se ela não está em estado de graça. Deus pode dar graças, aí é o outro sentido da palavra graça, que é a graça atual. Deus pode dar ajudas, nesse sentido que a gente diz, eu peço certa graça, eu peço a graça de vencer tal defeito, eu peço tal graça. É uma ajuda, é um auxílio que Deus dá, é chamado graça atual. E o estado de graça é a graça habitual, ou seja, eu vivo nela, e Deus opera em mim em grau maior ou menor. Assim como a eletricidade, ela pode fazer mais ou menos dependendo daquilo que eu permito. Se eu tiver uma lâmpada muito forte, tem o dimmer, que eu posso aumentar ou diminuir a intensidade. Assim também, a prática da virtude, o conhecer, por exemplo, a doutrina católica, que é o que nós estamos fazendo agora, isso aumenta a possibilidade da ação de Deus em nós. E isso é uma coisa tão espetacular que eu li outro dia num autor católico dizendo o seguinte: uma pessoa que está em estado de graça, comparado com uma pessoa que não está, ela tem algo em si que é muito mais do que se a gente comparar, por exemplo, o animal com a planta. O animal tem muito mais vida do que a planta. Ele locomove, ele tem instintos. A planta não tem, como o animal. Então a diferença é enorme. A quantidade de vida, digamos, se a gente pudesse dizer assim,
né? O tipo de vida que o animal tem é muito maior do que uma planta. Um homem com estado de graça tem uma superioridade muito maior com relação àquele que não está em estado de graça. Por quê? Porque é a vida divina que opera nele. É a vida do próprio Deus que opera em nós, quando nós estamos em estado de graça. E a pessoa só está em estado de graça se ela está em amizade com Deus, ou seja, se a pessoa cumpre os mandamentos. A pessoa que descumpre o mandamento de maneira grave, ela perde a amizade com Deus e aquele vínculo com Deus é cortado. É como uma lâmpada que eu pegasse uma tesoura e cortasse o fio que a liga na eletricidade. Então, o estado de graça significa isso. Eu repito, é uma participação da vida de Deus. O próprio Deus que age em mim. É uma presença de ação vital. Certo? Deus, nosso Senhor, não está em mim como está no Santíssimo Sacramento, que a gente chama de presença real, ou seja, ali está nosso Senhor Jesus Cristo, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Pela graça, Deus está em mim agindo, ele age em mim, dentro de mim. A própria vida dele que ele me faz participar nela, através da graça. Então, nesse sentido, eu posso dizer, então, Deus está em mim se eu estou em estado de graça. Ele age dentro de mim. Agora, se eu rompo a amizade com ele, eu continuo sendo homem, com todas as minhas características humanas, minha alma continua, só que aquela participação não está. E só pode ir no céu quem é templo do Espírito Santo e quem está em amizade com Deus. Daí a gravidade de um pecado mortal, a gravidade porque ele corta essa relação com Deus, corta, e se eu morrer naquele estado, eu estou num estado de pecado. Enquanto que, se eu estou na amizade com Deus, eu estou no estado de graça. Eu tenho, por assim dizer, o passaporte para o céu. Enquanto que, se eu não tiver, eu tenho passaporte para o inferno. Ah, mas isso é demais. Não, isso é pura doutrina católica, doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele diz, quem não renascer na água, pela água e pelo Espírito Santo, não terá vida eterna. Ide batizai todos os povos. E daí o nonsense do chamado ecumenismo, chamado ecumenismo, né? Que não, todos os caminhos levam a Deus. Eles não levam, não. Não leva, não. É um caminho. Nosso Senhor Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, se não for pela verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos ajuda a intercessão de Nossa Senhora e dos anjos, não tem outro caminho. É só um. É só um caminho. E é um caminho que é duro percorrer para nós obtermos o mérito, nós merecermos. É duro por causa disso, e porque com isso nós conquistamos, crescemos a nossa alma, assim como o exercício físico ajuda os músculos, essa dureza da vida da virtude fortalece a nossa alma e nos dá merecimentos. Se nós estamos em estado de graça, cada coisa que nós sofremos ou fazemos tem um valor para o céu, um valor sobrenatural, aumenta a glória no céu. Agora, se nós não estamos em estado de graça, os nossos atos não têm valor sobrenatural, não têm valor para o céu, não aumenta o nosso mérito no céu. Então, uma pessoa que dá esmola estando em estado de graça, aquela esmola tem um valor que vai aumentar a glória da pessoa no céu. Se a pessoa dá esmola não estando em estado de graça, ela pode até atrair um auxílio de Deus para ela vir a estar em estado de graça. Mas aquele ato ali não tem um mérito para o céu. Ah, mas isso é demais. Não, senão não teria sentido Nosso Senhor, né, fazer as coisas como elas são. Se tudo valesse tudo, nada valeria nada. Então nós temos isso. Eu não sei se está claro o que é o estado de graça. Se tiverem dúvidas, se quiserem que eu explique ainda mais, por favor, coloque nos comentários e nos vemos amanhã, se Deus quiser.